Existe uma força dentro de você que pode mudar completamente a sua vida, mas a maioria das pessoas nunca chega a desenvolvê-la. Não porque não sejam capazes, mas porque nunca entendem como acessá-la. Essa força não depende de talento, não depende de sorte e não depende de circunstâncias perfeitas. Ela nasce de dentro e quando você aprende a ativá-la, algo muda completamente. O mundo pode continuar o mesmo, os desafios continuam existindo, as dificuldades não desaparecem, mas você se torna alguém diferente diante de tudo isso. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando encontrar força fora de si mesmas. Elas buscam motivação em vídeos, procuram incentivo em outras pessoas, esperam por momentos de inspiração que as façam agir. E por alguns instantes isso até funciona. A motivação aparece, a energia aumenta, a vontade de mudar surge. Mas logo depois tudo volta ao normal, porque motivação não sustenta transformação. Ela apenas inicia o movimento. O que sustenta é algo muito mais profundo. Existe uma diferença enorme entre alguém que depende de motivação e alguém que desenvolve força interior. Quem depende de motivação precisa de estímulos constantes. Precisa de algo novo o tempo todo para continuar avançando. Mas quem desenvolve força interior cria uma base que continua firme mesmo quando não existe incentivo externo. Napoleon Hill estudou durante anos pessoas que conseguiram alcançar resultados extraordinários e percebeu um padrão que se repetia constantemente. Essas pessoas possuíam algo que ia além de motivação momentânea. Elas tinham uma convicção interna, uma certeza silenciosa de que continuariam avançando independentemente do que acontecesse ao redor. Essa convicção é o que muitos chamam de força interior. Mas aqui está o ponto que poucos entendem. Essa força não aparece de repente. Ela não surge do nada. Ela é construída. E a construção dessa força começa em momentos que muitas vezes ninguém valoriza. Começa quando você decide continuar mesmo, sem vontade. Quando você escolhe manter o foco mesmo quando está cansado. Quando você decide não desistir mesmo quando tudo parece mais difícil do que deveria. Cada uma dessas decisões fortalece algo dentro de você. E com o tempo, essas pequenas escolhas se transformam em uma base sólida. A maioria das pessoas evita esse processo porque ele envolve desconforto. Envolve esforço, envolve disciplina. Mas é exatamente esse desconforto que cria força. Pense em alguém que nunca enfrentou dificuldades. Essa pessoa pode até parecer bem em momentos fáceis, mas quando a pressão aumenta, ela não tem base para sustentar suas decisões. Agora pense em alguém que enfrentou desafios, que continuou mesmo quando foi difícil, que aprendeu a lidar com momentos de dúvida e pressão. Essa pessoa desenvolve algo diferente. Ela se torna mais estável, mais firme, mais difícil de abalar. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Isso significa que os momentos difíceis não estão ali apenas para desafiar você. Eles também estão ali para fortalecer você. Mas existe uma condição para isso acontecer. Você precisa enfrentar esses momentos com consciência. Se você foge de tudo que é desconfortável, nunca desenvolve força. Se você evita desafios, nunca descobre do que é capaz. Se você desiste sempre que algo fica difícil, nunca constrói resistência. A força interior nasce exatamente no ponto em que a maioria decide parar. Quando você começa a entender isso, sua forma de enxergar dificuldades muda completamente. Você deixa de ver problemas apenas como algo negativo. Começa a isolá-los como oportunidades de crescimento. E essa mudança de perspectiva transforma tudo. Porque agora, em vez de fugir da dificuldade, você aprende com ela. Em vez de desistir, você se fortalece. Em vez de duvidar de si mesmo, você começa a confiar mais na sua capacidade de continuar. Existe também outro aspecto importante sobre a força interior. Ela não se manifesta apenas em grandes momentos. Na verdade,
Ela aparece principalmente nas pequenas decisões do dia a dia. Escolher levantar quando seria mais fácil continuar na cama. Escolher trabalhar quando ninguém está cobrando. Escolher manter o foco quando existem distrações. Essas decisões parecem pequenas, mas são elas que constroem a base da sua mente. Cada vez que você escolhe o caminho mais difícil, mas mais correto, você fortalece algo dentro de você. E cada vez que você escolhe o caminho mais fácil, mas que te afasta do seu objetivo, você enfraquece essa base. Com o tempo, essas escolhas se acumulam e começam a definir quem você é. Napoleon Hill observou que uma das maiores características de pessoas bêbadas é a persistência disciplinada. Não aquela persistência baseada apenas em emoção, mas aquela baseada em decisão. A decisão de continuar. A decisão de não desistir. A decisão de seguir em frente mesmo quando o caminho não está claro. Essa decisão cria algo extremamente poderoso. Ela cria identidade. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que continua. Deixa de ser alguém que depende de motivação e passa a ser alguém que age com consistência. E quando isso acontece, sua relação com os desafios muda. O que antes parecia difícil começa a parecer apenas parte do processo. O que antes te fazia duvidar começa a te fortalecer. O que antes parecia um obstáculo começa a parecer um treinamento. Talvez neste momento você esteja passando por algo que está testando sua força. Talvez exista cansaço, dúvida ou até a sensação de que está demorando mais do que deveria. Se isso está acontecendo, existe algo importante que você precisa lembrar. A força que você está construindo agora pode ser exatamente o que vai sustentar seus resultados no futuro. Nada que tem valor real é construído sem esforço. Nada que realmente transforma uma vida acontece sem um processo. E esse processo, muitas vezes, é invisível para o mundo, mas não para você. Porque é dentro desse processo que você descobre do que é capaz. É nele que você percebe que consegue continuar mesmo quando achava que não conseguiria. É nele que você desenvolve uma confiança que não depende da opinião dos outros. E essa confiança muda tudo. Porque quando você começa a confiar na sua capacidade de continuar, você se torna mais forte do que qualquer circunstância. O mundo pode continuar trazendo desafios, mas você já não reage da mesma forma. Você já não se abala com a mesma facilidade. Você já não perde direção por causa de qualquer dificuldade. Isso acontece porque você construiu algo que não pode ser tirado de você, sua força interior. Antes de terminar este vídeo, eu quero te fazer uma pergunta simples. Você está esperando as circunstâncias melhorarem? Ou está construindo a força necessária para enfrentar qualquer situação? Se essa mensagem fez sentido para você, escreva aqui nos comentários uma frase poderosa. Eu estou construindo minha força interior. Isso pode parecer simples, mas repetir essa decisão todos os dias pode transformar completamente sua vida. E se você quer continuar fortalecendo sua mente, desenvolvendo disciplina e aprendendo princípios que ajudam a construir uma mentalidade realmente inabalável, aproveite agora para se inscrever no canal e deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas que também estão buscando se tornar mais fortes mentalmente. Lembre-se de algo importante. A força que muda a sua vida não vem de fora, ela nasce dentro de você. E quanto mais você a desenvolve, mais difícil se torna para qualquer coisa te parar. Nos vemos no próximo vídeo.